o fertilizante é prejudicial à saúde animal e humana? Essa é uma boa pergunta. Os fertilizantes não são substâncias tóxicas, então de maneira alguma elas vão fazer mal aos animais ou a nós humanos. Nós devemos entender que quando nós usamos os fertilizantes de maneira correta, nós vamos minimizar qualquer efeito poluente no ambiente. Então usar a fonte correta de fertilizante no momento correto e na dose correta é o melhor caminho para diminuir qualquer efeito negativo do fertilizante no ambiente. Mas diretamente para a saúde humana e animal, os fertilizantes não causam nenhum problema tóxico. O fertilizante é um agrotóxico? Muita gente confunde o fertilizante com o agrotóxico. Nós devemos entender que o agrotóxico é uma molécula química que permite controlar doenças, pragas ou plantas daninhas nas culturas. O fertilizante tem um comportamento diferente, ele fornece nutrientes para a nutrição da planta. Ele é uma fonte benéfica para as plantas. Se nós formos fazer uma analogia conosco, quando nós vamos numa farmácia e nós estamos com algum problema de saúde, seja uma virose, uma bacteriose, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar um medicamento, que seria o defensivo agrícola ou agrotóxico. Mas quando nós estamos com um problema de carência nutricional, como uma anemia, nós vamos buscar um complemento, um suplemento alimentar, um suplemento nutricional. Isso seria o fertilizante. Qual a diferença entre fertilizante mineral e adubo orgânico? A primeira coisa que nós devemos falar sobre essa pergunta é: os dois fertilizantes têm uma função fundamental de fornecer nutrientes para as plantas. Tanto o orgânico quanto os minerais fazem esse papel. Agora, a origem dos fertilizantes minerais são de rochas, são de depósitos que nós encontramos na natureza e que por processos químicos na indústria tornam esses produtos mais solúveis e mais concentrados em nutrientes. Por outro lado, os fertilizantes orgânicos, eles são oriundos de resíduos vegetais ou animais. O que é a compostagem? O processo de compostagem é um processo muito importante para a sustentabilidade ambiental. Nós vamos transformar resíduos orgânicos em um composto orgânico, ou seja, em um adubo que pode ser usado por diferentes formas dentro da agricultura, ou na jardinagem, ou na sua horta. A compostagem, ela usa processos biológicos, de maneira que nós vamos transformar aquele resíduo orgânico, que pode ser o resto de alimento, o resto de poda, em um fertilizante. Esse é um processo que vai favorecer de maneira muito grande a sustentabilidade, porque nós vamos deixar de jogar lixo fora, que tem nutrientes, e transformar ele em fertilizante ou fonte de nutrientes para as suas plantas. Tenho uma pequena horta no fundo do quintal. Posso usar fertilizante mineral ou só orgânico? Essa é uma pergunta importantíssima, porque nós devemos entender que, independente da condição que você tenha, da sua horta, você tem que repor os nutrientes que foram exportados do solo quando você fez qualquer tipo de colheita. Então, se você cortou um alface e levou para a sua cozinha, você está levando nutrientes. Então, nós temos que repor isso. Então, nós podemos usar tanto os fertilizantes orgânicos quanto os fertilizantes minerais. Independe nessa condição. Quando se trata de fazer um plantio no seu quintal, ou pode ser num vaso ou numa garrafa PET, é sempre importante que nós coloquemos um fertilizante. E nesse caso é preferível o fertilizante orgânico. O uso do fertilizante orgânico numa condição caseira, ele é muito importante, porque você vai deixar de jogar o seu lixo fora, poluir o ambiente da sua cidade, por exemplo, e reciclar os nutrientes que você está retirando do solo. Então, para o ambiente, produzir o fertilizante em casa é o melhor caminho.